Eu, se eu fosse você, já salvaria esse capítulo, porque aqui, hoje, você vai aprender de uma vez por toda como se deve comportar em uma reunião de negócios, uma saidinha com os amigos, sendo você patrão ou empregado. As dicas de hoje vai te ajudar muito a como se comportar num jantar, por exemplo, de negócios. Agora, aquelas dicas que a sua mãe te deu quando você ainda era criança estão sendo válidas para esse jantar, tá? Colocar os cotovelos sob a mesa, de hipótese alguma. Arrotar, soltar um pulzinho, todas essas coisas que nós aprendemos também continua sendo válida hoje, tá? Falar com a boca cheia, nem pensar. Bocejar, então, impossível. E a primeira dica que eu dou que eu dou para você assim que você for chegando para essa reunião, principalmente se for um jantar de negócios, desliga o seu celular, tá? É muito importante que ele esteja desligado. Caso você vai receber uma ligação super importante, você sabe que você vai receber essa ligação nesse momento, o que você faz? Põe seu telefone no silencioso e quando essa pessoa que vai te ligar nesse momento, você pede licença na mesa e vai até um local reservado para atender essa ligação, tá? A licença à mesa também está valendo para quando você for ao banheiro. Caso qualquer momento nesse jantar você precisa de ir ao banheiro, você não precisa falar, por favor, me dá licença, eu estou indo ao banheiro. Não, você não precisa. Só pede licença, levanta e vá até o local, certo? E agora nós estamos na mesa, toda montadinha, bonitinha, no meio daqueles montes de talheres. Não existe dúvida, não existe problema nenhum. Lembra sempre de começar de fora para dentro, que aí vai. Uma grande dica que eu dou, que existe um pratinho que fica ao lado esquerdo do nosso prato central, que aquele pratinho nós chamamos pratinho para pão. Caso seja servido um pãozinho, não pega a faca e corta esse pão não, com a mão mesmo. Você vai tirar um pedacinho, aí lá você vai ver na frente tem uma manteiga com uma faquinha, você pode usar essa faca. Caso não esteja junto com a manteiga, você pega a sua que está nesse lado aqui esquerdo, desculpa. Vai lá e passa, lembrando, garfo na mão esquerda, faca na mão direita, colher na mão direita, certo? Você vai conseguir entender tudo isso. Lembrando sempre de cortar esse pãozinho sempre, tá? O copo da água vai estar exatamente na sua frente. Aí depois vem em sequência vinhos, copos, enfim, depois vai tudo na sequência bonitinha que na aula prática nós vamos entender melhor. Agora, uma coisa eu tenho que falar para você é o seguinte, como eu devo me comportar nessa mesa com as pessoas. Claro que quando eu já conheço as pessoas, tudo fica mais fácil. Agora, se eu estou num grupo de pessoas que trabalham comigo, num grupo de funcionários, junto com o patrão, e existe uma pessoa que eu não gosto, eu não vou ficar comentando para as outras pessoas sobre ela, ou eu não vou trazer uma energia ruim para a mesa. Simplesmente, se realmente eu não consigo nem conversar com ela, eu ignoro a situação e mando ver. É dessa forma mesmo que a gente vai resolver. Agora, se dá para pelo menos com olhar para a pessoa, a gente pode sim conversar, ou um oi, seja bem-vindo. Uma outra coisa que eu tive que aprender muito na minha vida, que quando eu estou na frente das pessoas que eu preciso me apresentar, e por eu falar muito, por eu lecionar, muitas vezes eu costumo chamar muita atenção para mim. Daí eu preciso de me policiar. Então preste bem atenção que na hora que você estiver apresentando, ou se apresentando ou conversar com as outras pessoas, você não chama muita atenção para você. Dê oportunidade com que todos conversem, tá? Porque quando a gente chama muita atenção pra gente, muitas vezes a gente comete alguns erros. Agora, uma outra coisa bem importante, não tenta florear muito a sua imagem, tá? Falar que você é isso, você é aquilo. Não, 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 não. Seja sucinto, seja prático na sua apresentação. Caso você está se apresentando para aquele grupo de pessoas. E isso em qualquer local que você estiver, tá?
Uma dica muito importante que eu dou agora para esse jantar de negócio, caso você foi convidado pelo seu patrão ou esse seu cliente te convidou para esse jantar, no caso um almoço, preste bem atenção. Para pagar, você não precisa se preocupar, porque ele te convidou, com certeza ele vai pagar. Caso ele queira que divida, ele já vai te avisar antes, tá? Agora, uma dica que eu falo para você de primeira é o seguinte: nunca, de hipótese alguma, peça uma bebida alcoólica antes que seu patrão ou o cliente pediu, tá? Caso ele peça, você pode pedir um drinkzinho só, tá? Não vai mais não, porque senão a gente acaba errando ao tom. Sabe, quando a gente erra ao tom, não dá certo de jeito nenhum. Agora, é muito importante você saber, caso você seja vegano ou faz qualquer restrição, tenha qualquer restrição alimentar ou faz algum tipo, ou tem um tipo de estilo de vida alimentar diferente, esse restaurante ele vai conseguir se adaptar. Eu vou frisar muito nisso, esse assunto, porque você não entra em desespero, você conversa com alguém do restaurante, caso você saiba antes, liga, eles vão adaptar algum prato para você, não se preocupe. E caso esses talheres que quando você sentou, esteja todos os talheres formados lá e você pediu um steak, um bife, por exemplo, também não se preocupa, que quando você fizer seus pedidos, eles vão trocar os seus talheres, que estava lá aquela faquinha mais delicadinha, com a serrinha bem pequenininha, eles vão trocar para uma faca de bife. Então você não se preocupa com isso que vai ser trocado. Certo? E durante a conversação, nessa reunião, durante esse tempo todo, tenta, de novo, não chamar muita atenção para você. Seja discreto. Nunca passa da segunda dose de bebida alcoólica, porque toda vez que nós bebemos, nós cometemos um exagero, algum excesso mais desagradável, certo? E essa história também de soprar a comida, aquilo que a nossa mãe falou pra gente antes de colocar na boca, isso é muito feio, tá? Vamos comer com pausa, delicadamente, tá? Você corta a sua alimentação direitinha, bonitinha, leva até a boca, mastiga, conversa, não fala de boca cheia, mostra para a pessoa que você esteja muito elegante em todas as formas. Por que eu sempre falo da elegância aqui com você? Porque eu acredito que antes de você ir para essa reunião, você se olhou de cima e embaixo, você observou que o seu sapato, sendo menina ou menina, está limpo, a sua roupa, o seu vestido, a sua calça, a sua camisa está muito bem passada, você trabalhou com a sua maquiagem, porque sim, uma mulher elegante, um homem elegante, hoje em dia os homens também usam muito maquiagem, eles aprendem a cuidar de si mesmo. Por mais que a gente tenha profissionais que nos ajudem, que nos assessoram, mas no dia a dia somos nós que resolvemos. Nós temos que aprender sim a nos cuidar. A gente tem que aprender a cuidar da nossa pele, fazer o skincare de manhã e à noite. É primordial como escovar os dentes, porque a gente estando com uma pele bonita é 100% garantido, certo? Para os meninos, se você faz o estilo do cabelo cortado, bonitinho, se você tem barba, antes de ir para essa reunião de negócio, observe se o seu cabelo está cortado, se a sua barba foi aparada direitinho, se você está tudo nos conformes, porque você é julgado o tempo todo na sua vida. Eu sei que essa palavra de julgamento assusta todos nós, mas nós somos julgados por aquilo que nós somos. Então, não esqueça sempre de pensar que você vai ser observado e que essa reunião de negócios não tem nada a ver com a reunião da sua casa. Porque mesmo dentro de casa, a gente tem que praticar essas boas maneiras. Porque eu comecei esse capítulo falando para você que a nossa mãe falava: olha esse cotovelo na mesa, meu filho. Come de boca fechada, não fala de boca cheia, para de soprar essa sopa. E eu falar em sopa, eu não tem dúvida, a colher de sopa, ela é certa, tá? O que você vai, quando você pegar a colher, não enfia a colher
toda na boca. Leva de lado, delicadamente, come pausadamente, conversa, pratica isso muito dentro de casa. Porque você praticando isso, você vai viver aquilo que você fala. E quando a gente vive aquilo que realmente nós acreditamos, fica muito mais fácil de tirar ou de acertar essa prova dos 9, passar nesse Enem. É muito mais certeiro. Então não esqueça que numa reunião de negócios é uma reunião de negócios. Quando você está com seus amigos de trabalho, esses são seus amigos de trabalho. Você tem que entender muito bem essa diferença. E caso você seja o patrão, ou seja, esteja num grupo de amigos que vão dividir a conta, vocês podem se conversar facilmente na mesa. Quem vai pagar o quê? Quem vai deixar de ser pago? Não esquecendo que existe sim aquela cobrança em toda parte do mundo do famoso 10%, ou a gorjeta pro garçom. Essa parte é uma parte elegante também que deve levar em consideração. A gorjeta em vários países do mundo é muito importante, tá? Os funcionários vão cobrar de você ali, ó, fielmente a gorjeta no cabeleireiro, na manicure e principalmente no restaurante, tá? E eu sei que você pode até pensar, nossa, mas eu nem fui tão bem tratada nesse restaurante. E se você não foi tão bem tratado no restaurante, você pode diminuir a gorjeta, mas ela tem que ser dada, porque uma pessoa elegante, ela sempre vai estar. E quando eu falei para você agora que seria muito importante você se olhar no espelho antes de sair de casa, porque sim, uma mulher e um homem elegante sempre vai observar muito bem de como você está vestido antes de sair de casa, tá? Agora vamos para o nosso próximo tópico e não esquece de prestar bem atenção. E aquilo que eu falei tá valendo, tá? Salve todas as aulas que você mais curtiu e mais se interessou, porque elas vão te ajudar naquele momento que você menos espera, tá? Por isso que eu acredito que deve ser salva todas, porque elas vão te ajudar. Eu tenho certeza disso.